Seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal. Hoje vamos reagir à entrevista de Roger Machado, técnico do Internacional, após a derrota para o Flamengo de 3-2. Vamos ver o que ele vai falar após essa derrota contra o Flamengo no Maracanã. Mas antes de tudo, clique em gostei, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. O Inter perde a sua invencibilidade, mas não só a invencibilidade, no momento que, se vencesse, estaria ainda numa disputa, né? Mas o que explica aquele primeiro tempo do Inter? O Flamengo jogou muito, mas o Inter parece que entrou mais desconcentrado que o Flamengo, que já estava eliminado. Da desconcentração, acho que tu iniciou a tua pergunta falando exatamente o fator da nossa dificuldade. O Flamengo tem atuado bem e a gente ter tido um primeiro tempo de fato com algumas dificuldades em função de conseguir encaixar ali a marcação a partir do bloco médio-alto, né, tendo em vista que o Flamengo usa, né, o seu goleiro muito bem para gerar superioridade, e a partir de desequilíbrio tem as inversões de corredor, né, hora para o Wesley pro lateral em amplitude, hora para o Mikael do outro lado em amplitude, e a partir daí as vitórias e as ultrapassagens, né. Mas mesmo assim, né, a gente conseguiu ali suportar, né, e defender bem. Talvez a primeira grande oportunidade do jogo tenha sido a nossa, né, com a finalização do Tabata. A gente sabe que talvez a bola entrando ali, o panorama da partida mudava, mas em 12 minutos nós sofremos 3 gols. Né. Em parte, né, sofremos outro gol de bola parada, no primeiro pau ali, erramos no conceito, né, do bloqueio, né, e depois numa desatenção no segundo, de uma bola parada novamente, né, não foi da bola oriundo da bola parada, mas foi como consequência do bate-rebate e o retorno para dentro da área. Né, o segundo tempo eu busquei equilibrar um pouquinho melhor, para a gente não sofrer essas inversões, né. Coloquei o Fernando para dentro da linha, né, na fase defensiva, né, para ampliar a linha e marcar as inversões pela primeira linha. Funcionou, a gente equilibrou o jogo, passou a ter um pouquinho mais de pé na bola, né, e ter mais força nos embates individuais, e conseguimos 2 gols, né. Tivemos algumas oportunidades de bola parada, talvez a sorte que o Flamengo tenha tido a partir da bola parada nós não tivemos, né. Tu sofre um pouco mais com os contra-ataques, mas é isso aí. Eu acho que não invalida nada do que a gente fez até agora. Eu acho que é um grande ano. Nós alimentamos o sonho, sim, da possibilidade de vencendo hoje, podendo ficar vivo na briga, porque é assim que a gente vive. A gente tem os objetivos a curto, médio e longo prazo, e a gente vive de objetivos conquistados e buscados. A possibilidade de se encerrar hoje, mas foi um grande ano. Temos ainda o desejo de colocar o clube na mais alta posição possível do campeonato. Eu sei que a partir dos ingressos, né, para o jogo do meio da semana já estavam bastante adiantados, e a gente espera a casa cheia, porque uma vitória vai ser importante dentro da nossa programação, né, para acabar um ano em alto como tá aparentando. Acho que é isso. Roger, hoje o Inter claramente sofreu muito defensivamente, como ainda não tinha sofrido, né, basicamente no Brasileirão. E agora vem o Botafogo, campeão da Libertadores, e depois o Fortaleza. Mas especificamente sobre esse jogo contra o Botafogo, é um jogo parecido com esse que teve hoje aqui no Maracanã, pela força do Botafogo, pela intensidade, ainda que esteja comemorando o título da Libertadores. Mas é um jogo parecido, é esse panorama que espera para quarta-feira? De qualidade das peças individuais e do ajuste do modelo coletivo que deu certo até esse momento, com certeza. É uma característica do jogo, né, ela é um pouco diferente. Aí nós estaremos jogando em casa. Então, o fator local no começo, né, pesou para o lado do Flamengo hoje, né, o horário, o calor, né, a tranquilidade do adversário em jogar já com o ano, né, praticamente decidido a seu favor. Isso tudo deu uma vantagem em alguma medida no primeiro tempo. Mas acho que são jogos diferentes, mas com o mesmo teor de dificuldade. Roger, a gente viu aqui no meio-campo, né, a escalação hoje do Fernando e do Thiago Maia. Né? O Thiago ficou um tempo sem treinar, voltou em relação de um problema particular. E o Rômulo entrou muito bem no segundo tempo, né, com muita força, com intensidade. Como é que tem sido para você essa reta final de ano? Né? O Fernando acabou de voltar de lesão também,
o Maia, né, ficou um tempo fora e o Rômulo muito bem. Como é que você vê essa abertura de meio campo do Inter nessa reta final, em especial no jogo de hoje? Eu penso que o Rômulo tem entrado e tem atuado bem nas ausências, né? Tanto como primeiro, né? E em algum momento, acho que no jogo anterior, agora esse eu coloquei ele na linha da frente, né? Também ele faz bem, né? Quando eu aumentei a força, digamos, do jogo físico no meio, com o Rômulo, já com o desgaste do Thiago, a gente passou a roubar umas bolas, né, em mais desequilíbrio, né, do adversário, né? Umas bolas que nós estávamos em desvantagem, né? O que nós não conseguimos, né, em função até do desequilíbrio de encaixe de marcação no primeiro tempo. Como ficou mais encaixado, colocando o Fernando e depois o Rômulo para dentro da linha, a gente conseguiu, pela força também dos duelos individuais, retomar a bola e criar algumas oportunidades de levar o time para frente. A gestão é feita oportunizando aqueles que eu imagino que estejam mais aptos para estar entre os 11, mas nunca deixando de ver com carinho aqueles que entram bem, né, para possivelmente estarem entre os 11. Boa noite, Roger. Boa noite. Hoje, aquele jogo associativo que tu gosta tanto de ver os jogadores botarem em prática, atacando certos espaços do campo, a gente não conseguiu ver no primeiro tempo. Tive um Flamengo marcando muito intensamente e com dificuldade de fazer essas trocas. Quais são os fatores que tu enxerga nesse primeiro tempo? No segundo tempo, a coisa melhora, o Inter consegue criar, mas o que aconteceu que o Inter teve que, talvez, mudar um pouquinho do modelo que tu gosta tanto? Eu penso que nós tivemos dificuldade dos encaixes defensivos, que quando a gente retomava a bola, a gente tinha feito muita força para retomar e estávamos longe um dos outros para fazer esses encaixes, né? E não controlávamos bem, não cuidávamos bem da bola logo em seguida que retomávamos muito em função, né, dos encaixes bem feitos de marcação e de subida de pressão do Flamengo, sobretudo quando nós abrimos linha com 3, né, o Mikael marcava a nossa terceira amplitude e fazia com que a gente jogasse um passe acelerado para frente, um passe mais espetado, oferecendo ao adversário a retomada da bola. Né, foi um mix de questões, né, mas eu penso que a nossa incapacidade no primeiro tempo de equilibrar o modelo defensivo, né, a característica do Flamengo, nos tirou a possibilidade de, na retomada, cuidar melhor da bola e fazer o jogo associativo que a gente costuma fazer a todos os jogos. No segundo tempo, com um equilíbrio melhor defensivo, a gente conseguiu estar mais perto. Na retomada, a gente estava melhor equilibrado e o jogo fluiu com mais naturalidade. Boa tarde, Roger. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como foi a conversa no intervalo, como tu viu o ambiente dos jogadores por estar tomando um 3-0, né, de repente por um apagão ali, como, né, tu acabou falando que 3 gols muito rápidos, e como que foi essa conversa para que não se abalasse mais, para poder ainda buscar uma tentativa aí no segundo tempo de até empatar a partida, quase aconteceu. Então, era justamente dar a tranquilidade para eles que foi um primeiro tempo ruim, né? E a gente entender por que foi ruim, né? E propor a mudança na estrutura, né? Imaginando que daria mais equilíbrio para a gente, né? Perguntando se fazia sentido as dificuldades que nós estávamos vendo dali da beira do campo e das informações que nós estávamos recebendo de cima, se fazia sentido essa mudança para que a gente tivesse mais equilíbrio, né? E a resposta foi exatamente positiva e que a gente podia não fazer o quarto gol antes do primeiro, ou o terceiro antes do primeiro. Manter o equilíbrio, ter a resiliência que a gente tem tido nos últimos jogos e fazer um gol por vez. Foi quase um empate. Penso que foi 2 tempos distintos. Deles primeiro e o nosso segundo. Primeiro tempo do Flamengo e penso que o segundo tempo nós controlamos. Aí, Roger, que está com uma rinite. Eu queria entender não só o que a Nani citou da conversa do intervalo, mas agora no vestiário depois do jogo, porque a gente viu mais de 1.000 torcedores do Inter aqui, muita gente que veio do interior, muita gente que veio de Porto Alegre porque sabia que uma vitória ainda deixava o Inter nessa briga até para o jogo de quarta e depois o de Fortaleza no outro final de semana. Mas o que o Roger
passou para os jogadores depois da partida? Porque ainda assim foi um segundo tempo muito positivo, de 2 gols, que o Inter até teve tempo para, quem sabe, empatar ou até virar, enfim. Mas é a frustração de não brigar mais por esse sonho, que até tinha essa dificuldade, ou principalmente de valorizar ainda esse momento depois de 16 jogos? Eu iniciei a fala dizendo que nada apagava o que a gente tinha feito até esse momento da competição, né, que é uma competição de recuperação, e o que fica para mim foi justamente o segundo tempo, que a gente teve um melhor controle e poderia ter até tido uma sorte melhor, né, assim como no primeiro tempo, depois do terceiro gol, o Flamengo poderia ter feito o quarto também. Mas o que fica é justamente o orgulho de ver, né, esse time que não se entrega nunca, apesar da adversidade. Né, e a tranquilidade passada para eles no intervalo, junto com as orientações estratégicas, foi que gerou a confiança que eles acreditaram até o final que podiam reverter um placar mesmo de 3-0. Então, o que fica é muito orgulho, e eu tenho certeza que os torcedores que vieram aqui e que acreditaram nesse sonho junto com a gente, né, ele sai orgulhoso, né, em parte, né, pelo jogo que nós fizemos no segundo tempo, mas, sobretudo, muito pela campanha toda no Campeonato Brasileiro, que, né, convenhamos, né, 16 jogos sem perder, com o ano todo que nós tivemos, né, é algo que a gente precisa comemorar, mas aprender também, né, que jogos desse nível, né, quando tu comete alguns erros individuais e coletivos, e quando você não entrega por diferentes circunstâncias o máximo, ou não consegue, né, a gente vai ter dificuldade. No ano que vem a gente vai enfrentar essa mesma dificuldade. Né, que bom que de alguma maneira aconteceu em jogos desse grande peso, né, que faz com que a gente corrija para frente. Roger, boa noite. Tu bem colocou agora na resposta para o Lucas que o Inter estava 16 jogos de invencibilidade, 12 vitórias e 4 empates. O Inter chegou ao Maracanã com possibilidades, né, mesmo que remotas e pequenas, de matematicamente brigar pelo título do brasileiro. Né? Não acabou não acontecendo, infelizmente. Como remobilizar os jogadores e principalmente o torcedor colorado, que vai com certeza lotar o Beira-Rio para o próximo jogo contra o líder Botafogo? Eu acho que remobilizar, acho que não precisa, nós estamos mobilizados ainda, nós não desmobilizamos. Né? Nós estamos ainda, como eu disse numa das respostas, buscando levar o clube na melhor colocação possível do campeonato. É isso que nos mobiliza. Né? E também dá o orgulho ao torcedor, independente muitas vezes, né, de como o resultado se apresenta, a forma como a gente encara esse resultado. Né? Para mim, né, é uma forma que o torcedor se sente representado, né? Não desistindo nunca, né, brigando até o final, lutando, competindo. Né? Isso que, junto com as conquistas, faz a fidelidade do torcedor. Né? Os ingressos eu sei que já tem muitos vendidos, né? O torcedor vai querer estar presente nesse momento final e a gente espera recompensá-lo com um grande jogo. Está aí encerrada a entrevista coletiva de Roger. Então, né, galera, como vimos aí, chegamos mais no fim de vídeo aqui no canal. E vimos um pouco, né, sobre essa entrevista, né, de Roger Machado, falando um pouco sobre a derrota do Internacional para o Flamengo de 3-2 no Maracanã, né? Ele com certeza, né, tá abalado, porque ninguém fica feliz quando perde, na verdade. Aí ele falou um pouco, né, que, principalmente no primeiro tempo, né, que o Flamengo começou fazendo 3-0. Ele falou que o Flamengo realmente foi muito melhor no primeiro tempo. E no segundo eles acabaram fazendo essa diferença, né, de 2-0. Aí ele falou um pouco sobre isso. Mas infelizmente no resultado final não acabaram conseguindo empatar ou virar o jogo. E o Flamengo saiu vencedor desse jogo. E agora o Flamengo, né, está em terceiro colocado no Brasileirão. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. E chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.